Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Cícero, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar das revoluções inglesas, que foram um processo histórico ocorrido na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, durante o século XVII. Algumas guerras civis e mudanças de regime político que marcaram a ascensão da burguesia na Inglaterra. Acontece o seguinte: desde o século XIII, a Inglaterra era governada a monarquia, na figura do rei, e outra, o parlamento. O parlamento inglês era uma assembleia que representava as províncias. Entre os séculos XIV e XV, vai ter uma transformação nesse parlamento. Ele vai se dividir em duas partes: a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns. Pelo fato da Inglaterra não ter um exército permanente, toda hora o rei tinha que ir até o parlamento, pedir autorização para aumentar os impostos, e aí então o rei poderia contratar tropas mercenárias. No começo do século XVI, quem governava era a dinastia Tudor. Desde 1534, durante o reinado do Henrique VIII, era o Estado quem controlava as instituições religiosas. Isso porque a gente tem, desde as reformas protestantes, o anglicanismo na Inglaterra. O rei era, portanto, chefe da igreja anglicana e também chefe do Estado inglês. Com a desestruturação dos domínios feudais, as terras vão ser transformadas em mercadorias. E aí vão surgir os cercamentos. As terras que eram coletivas agora serão propriedades privadas. E os camponeses serão expulsos das suas terras. O resultado vai ser a produção em massa de mais uma mercadoria, a única capaz de criar riquezas e mercadorias: o trabalhador assalariado. Gente que nada possuía além da sua força de trabalho e da sua família, da sua prole. Estava começando a surgir então o proletariado, que vendia sua força de trabalho em troca de outra mercadoria, o dinheiro, capaz de comprar outras mercadorias. Nesse momento, os campos agrícolas deram lugar à criação de ovelhas, permitindo então a produção de lã, que era a matéria-prima para os produtos têxteis. A gente tem aí também uma outra classe importante nesse momento, que é o gentry, que era a nobreza rural. A rainha Elizabeth I, que era filha do Henrique VIII, morre. Como ela não tinha herdeiros, quem assume é Jaime I, o rei da Escócia. O reinado de Jaime I vai ser marcado pelo absolutismo, porque ele dissolve várias vezes o parlamento, e existia na Inglaterra uma divisão religiosa importante de ser lembrada aí. Como membros da igreja anglicana, a gente tinha nada mais nada menos que a figura do rei e da nobreza tradicional. Por outro lado, os calvinistas, que eram conhecidos como puritanos, que em geral eram os comerciantes. E os puritanos vão questionar esse poder absoluto do rei e também alguns privilégios da nobreza. Neste momento a gente tem uma migração, devido a perseguições religiosas, a muitos puritanos que vão para a América do Norte. Depois da morte de Jaime I, quem assume é o seu filho Carlos I, da dinastia Stuart. Governo também marcado pela política absolutista. Ele tentou também aumentar os impostos, os tributos, mas foi impedido pelo parlamento. Ele vai tentar expandir o anglicanismo para a Escócia, só que os escoceses, que eram maioria calvinistas, vão se rebelar contra isso. A gente vai ter então uma guerra civil. De um lado a gente tinha anglicanos e católicos, que mantiveram-se ao lado do rei Carlos I, e do outro lado os puritanos compuseram forças políticas e militares do parlamento. Vai surgir aí o New Modern Army. Oliver Cromwell remodelou o exército. Os soldados passaram a ser promovidos com base na competência, e não mais pelo nascimento em uma família de prestígio. Capturado pelo exército, Carlos I foi executado publicamente por ordem do parlamento em janeiro de 1649. A Câmara dos Lords foi abolida e a Inglaterra tornou-se uma república. O Oliver Cromwell se tornou a ponte entre o parlamento e o exército. Mas em 1653 dissolveu o parlamento, instaurando uma ditadura na Inglaterra.
uma das coisas mais importantes do Oliver Cromwell foram os atos de navegação, que estabelecia que as mercadorias somente poderiam entrar em portos da Inglaterra se fossem transportadas por navios ingleses. Procurava-se garantir o monopólio comercial a partir das práticas e ideais mercantilistas da época. Depois de um atrito com a Holanda por conta desse monopólio, a gente vai ter aí, né, um domínio inglês marítimo. Oliver Cromwell vai morrer em 1658 e o seu filho Richard vai assumir. Só que o parlamento ele vai convidar Carlos II para restituir a monarquia, mas não representou a volta do absolutismo. Carlos II vai respeitar o parlamento, mas o interessante é que ele vai se vingar do Oliver Cromwell, vai pedir a exumação do corpo, vai desenterrar o cadáver do Oliver Cromwell, vai decapitar o cadáver e vai expor a cabeça do Oliver Cromwell na frente do parlamento. Com a morte do Carlos II, quem vai assumir é o seu irmão Jaime II. O novo monarca era católico. Isso vai levar os anglicanos, os proprietários de terras e demais opositores do absolutismo à derrubada do rei. Eles vão apoiar um protestante chamado Guilherme de Orange, que era um holandês. Em 1688, com o apoio do parlamento, ele invade a Inglaterra e assume o trono. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Gloriosa. E a Inglaterra, a partir desse momento e até os dias atuais, vai se tornar uma monarquia constitucional. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.